Todos podem se assentar? Esse momento da história da humanidade está estabelecendo um divisor de águas que quem é inteligente tem dificuldade para entender. Por quê? Porque a gente começa a ver tudo virando de cabeça para baixo, tudo, o feio virando bonito, o mal sendo qualificado como bem e o bem sendo qualificado como mal. A palavra de Deus diz que ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Porque é uma maneira, parece-nos que, como estão assim, preocupados muitos cientistas da psiquiatria, que está havendo realmente um modelo mental que está se instalando. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente já vê a causa disso tudo. É interessantíssimo, né, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e ela tem uma modalidade de terapia que pode ser muito bem usada. Eu posso muito bem ser bênção, ser abençoado e abençoador como um terapeuta noutético. Noutético vem de noutesia, que quer dizer admoestação. Ou seja, na Bíblia, você tem tudo o que diz respeito à vida e você tem todos os diagnósticos aqui. É só você garimpar, você vai conseguir. Então, eu, em 94 para 95, eu fiz uma especialização em Recife, eu morava em Aracaju, em terapia noutética. Então, você vê, eles chegam agora e dizem isso. É uma preocupação. Semana passada eu recebi essa matéria e a gente vai para a Bíblia Sagrada e já encontra, assim, muito rapidamente isso. Aqui está muito claro que houve realmente uma mudança de modelo mental na cabeça de Saul. De repente, ele começa a ver as coisas de uma maneira diferente. É por isso que hoje, todos aqueles que lideram grupos, lideram igrejas, quantas pessoas você lidera, Maila? Bastante? Então, você tem que identificar, né, o César na farmácia, na drogaria que ele trabalhou, o Ricardo nas empresas onde ele trabalhou e trabalha. Então, você vai identificar quem é rebelde e quem é revolucionário. O revolucionário é uma bênção, ele excede, mas excede mesmo, tanto que você vai ter que controlá-lo, você vai ter que administrá-lo. Agora, o problema do rebelde é que ele faz gol contra mesmo. Ele faz gol contra ele se volta contra aquilo que, inclusive, é bênção para ele. Como é que Saul vai se voltar contra Deus, contra as ordens de Deus, sendo que o que Deus pede de nós, o que Deus nos orienta para que façamos, é sempre o melhor para nós. A ponto do salmista dizer: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E as pessoas, elas entram por esse caminho
de, de se posicionar contra o senso, poderíamos chamar de senso comum, o consciente coletivo, muitas vezes, de uma empresa, de uma igreja. No caso dele, ele foi na fonte, ele se rebela contra a fonte de todo o bem, da autoridade, que se ele era rei, ele estava recebendo de alguém, Saul. E aí Deus usa o profeta e diz para ele, olha só, a rebeldia como pecado da feitiçaria e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então, essa palavra é uma palavra de alerta em todos os níveis, né? Nós estamos num ano de eleição nacional, estadual, né? Os poderes executivos e legislativos vão ser renovados. E nós temos que entender aonde que você está vendo quem é revolucionário e quem é rebelde. E aí você já vê na palavra aqui claramente, definição do próprio Deus. A rebeldia como o pecado da feitiçaria. Ou seja, um cara rebelde, ele é igual a um feiticeiro. Ele é visto no mundo espiritual, ele é penalizado no mundo espiritual como um feiticeiro. E aí a gente começa a ver no nosso dia a dia o quanto nós aceitamos. É lógico que a gente tem essa postura de adiar. Será que adiar, empurrar com a barriga, também não é uma rebeldia? A gente brinca sempre quando a gente vai trabalhar isso em grupos assim de pastores e de tudo, né? Quem é rebelde, quem é revolucionário nas reuniões que a gente faz? O burro empaca porque ele é rebelde ou é porque ele é revolucionário? Então, e por que a gente para? Por que a gente para de fazer, muitas vezes, a obra do Senhor? E, às vezes, a gente para por coisas pequenas, né? Você fala assim, vê a palavra de Deus dizendo que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E, às vezes, por causa dos homens, as pessoas param. E é bem possível que, nessa noite, Deus esteja falando com pessoas que pararam por causa de homens. E eu não tenho medo de qualificar isso como rebeldia. Não tenho medo. Você não tem contas a dar para homem, você tem contas a dar para Deus. O revolucionário, como dissemos, às vezes ele faz até estrago, se você não souber administrá-lo, você como líder, você como chefe, como gerente. Mas é o cara que ele vem com um monte de sugestão, joga em cima da sua mesa, mas ele está querendo somar, ele está querendo agregar valor. Agora, o camarada que chega e diz, ou você faz isso ou eu vou embora, o que ele está sendo? Revolucionário? Então, uma pessoa chegou na nossa mesa e jogou a credencial, e essa pessoa esperava que eu pegasse, que eu chegasse, batesse no ombro, não, pega a sua credencial de volta. Aí, quando ele desceu
Era no piso superior. Quando ele desceu lá embaixo, ele voltou com a credencial. Mas você não quis de volta, ou não quis me entregar, não quis me entregar, voltou com a credencial? Não, voltou com a mão vazia. Ele queria de volta a credencial. Eu falei, não, você entregou, entregou. Acabou. Você não está brincando comigo, você está brincando com Deus. Gente, Deus precisa de revolucionários, precisa de gente criativa, gente que tem criatividade. A gente olha por aí, essas pessoas não ficam limitadas a quatro paredes na pregação do Evangelho, gente que vai nos metrôs e de estação em estação, eles falam num determinado vagão, falam de Cristo, descem, vão para o outro carro, falam de Cristo. Eles usam criatividade muito, tem alguns até que a gente acha meio ridículo, né? Pega lá na Praça da Sé, aquele griteiros, pula e tal. Mas eles estão tentando fazer uma coisa. Eles estão sendo revolucionários, eles não estão sendo rebeldes. Isso, eu estou falando em relação à pregação do Evangelho. O que Deus está querendo te falar nessa noite? Eu te entendo. Quando você não fica dentro do seu quadradinho, você não fica preso dentro dessa caixinha, você não fica engessado. Eu te entendo e até recebo com satisfação a sua criatividade. Agora, o que você faz por vingança, o que você faz por ira, pela outra motivação, aí você entra num caminho no qual eu não posso ter outro sentimento em relação a você, a não ser rejeição. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Então, é hoje um momento da gente ver quais são as nossas motivações na vida. Em nome de que nós estamos fazendo determinadas coisas, principalmente na casa de Deus. Principalmente, a palavra de Deus, ela foi escrita no tempo que existiam servos, que existiam escravos. E o Espírito Santo, através dos profetas, diziam, olha, vocês vão servir aos seus patrões, aos seus senhores, como se estivessem servindo a Deus. E na nação, o apóstolo São Paulo diz, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, clamores, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Pai, que quer que todos os homens se arrependam e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de sangue. Então, e aí ele mostra como fazer. Quero que os homens orem, quero que todos levantem mãos santas, sem ira nem contenda. Orando, então, por essas pessoas que estão, ainda que às vezes não gostemos delas, mas eu não posso, se eu sou um rebelde, aí eu vou contrariar a palavra de Deus, que diz que todas as autoridades foram instituídas dentro da vontade dEle. Há um dos nossos pontos de fé
que é a obediência às autoridades. Agora, a pergunta é essa, nesse exato momento, o que você, no lugar de Daniel, você estivesse na situação que Daniel estava lá, e o rei se aproximasse, tinha sido livre, o que você diria? Ó rei, morra para sempre, ou ó rei, viva para sempre, ele disse. Tem muita gente que diria, ó rei, morra para sempre, quero que você morra, rei. Mas ele disse, abençoando o rei. Ele já tinha sido preservado por Deus. Ó rei, vive para sempre. Então, queridos e queridas, que essa mensagem fique muito clara na nossa mente, que você se comporte realmente como um revolucionário no meio de uma geração corrompida e perversa. Você pode se exceder, mas para agregar valor. Você pode se exceder para ajudar, para oferecer ajuda. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Vamos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Ele é um revolucionário ou é um rebelde? O bode não fica em grupo, o bode não oferece lã, oferece um pelo fedido, né? Dá umas cabeçadas de vez em quando no dono. E no final, Jesus disse que ele vai fazer uma separação, vai colocar ovelhas à direita e bodes à esquerda. Sabe quem que ele está falando? Ele não está falando dos ímpios, não. Ele está falando dos seguidores dele. Ele vai dividir os seguidores dele em duas classes: ovelhas e bodes. Nós vamos ter que cantar. Nós vamos cantar junto com o Espírito esse dueto lindo, a peça mais linda da universidade, do universo. Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem. Mas para cantar um dueto, precisa cada dia mais ter afinidade com a pessoa que estará conosco nessa canção. As pessoas precisam ter afinidade com o Espírito Santo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo diz assim: não faça esse negócio. A pessoa vai lá e faz. Não responda a esse insulto. A pessoa vai lá e responde. Ele fala assim: não entre por esse caminho. A pessoa entra. E aí você vai ler na palavra de Deus. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou. Olha o que acontece. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, todo o povo para ter realmente condições para entoar o dueto com ele. Mas os outros, o caso de Israel, eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que o próprio Espírito Santo se tornou inimigo deles. Então, hoje é dia de rever todo o nosso estilo de vida, fazer, anotar tudo que pode ser realmente interpretado como uma rebeldia na nossa vida. E aí, deixar de lado, confessar, deixar de lado, fazer tudo melhor. Eu até gostaria, de vez em quando eu digo isso aqui, eu gostaria muito de falar
Só coisa bonita assim. Oh, povo de Deus, povo que vai subir para os céus sem baldeação, vai subir direto, vocês vão tudo para o céu. Mas eu não posso, eu tenho honestidade. Essa tribuna aqui, ela foi consagrada para ser o maior canal profético da igreja, eu tenho que falar isso. E eu vi, a ordem de Deus para que eu falasse sobre isso, tá bom? Então receba essa palavra. Eu coloco a minha mão sobre a Bíblia e digo: assim disse o Senhor. Fale com Deus aí onde você está agora. Senhor, a tua palavra foi exposta e ela nunca volta vazia, mas ela sempre faz o que agrada ao teu coração. Ó Deus, que essa palavra possa surtir efeito, ainda que seja somente para a 100ª ovelha, aquela que se desgarrou. Mas o Senhor é aquele que deixa 99 no deserto e vai lá buscar a 100ª. O Senhor é assim. E é bem possível que nesta noite tenha acontecido isso, porque o Senhor quer trazer de volta essas pessoas, porque a porta da graça ainda está aberta. Ainda há tempo para ser feliz. Então, que os teus filhos e as tuas filhas que precisam dessa palavra, que estavam precisando dessa palavra, possam tomar uma atitude, que nesse instante caiam por terra todas as correntes, todos os grilhões, todas as algemas, e as pessoas se sintam livres para te servir, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nesse instante